Quero refletir com você sobre os momentos difíceis na vida de um cristão. Queridos, a vida de um cristão é uma jornada repleta de fé, repleta de esperança e amor, mas também está sujeita a momentos difíceis e desafiadores. Esses momentos podem ser verdadeiros testes de nossa fé e podem nos levar a uma reflexão profunda sobre a nossa relação com Deus, nossos propósitos e a nossa compreensão da vida. Nesta reflexão, exploraremos os momentos difíceis na vida de um cristão, buscando entender como enfrentá-los com fé e com perseverança. Vejamos, queridos, a natureza dos desafios que possamos enfrentar em nossas vidas. A vida, queridos, como sabemos, não é isenta de adversidades. Mesmo que sigamos os caminhos do Senhor, nós enfrentaremos dificuldades que nos testarão. E estes desafios, ele pode se manifestar de várias maneiras, que vai nos deixar perplexos e muitas das vezes sem entender as provações que nos sobrevirão, provações pessoais. Cada um de nós, queridos, passaremos por provas, e estas provas testarão a nossa resistência e a nossa fé. Isso pode incluir problemas de saúde, muitas das vezes, problemas familiares, dificuldades financeiras e outros desafios individuais. Perseguições, por exemplo, e adversidades que enfrentaremos. O mundo nem sempre é acolhedor para os cristãos e podemos enfrentar perseguições, poderemos enfrentar discriminações ou conflitos por causa de nossa fé. Mas a importância da fé é tremenda nos momentos difíceis. Temos que ter fé. Em momentos difíceis, nossa fé ela é testada, ela é refinada, queridos. Não temos que ter a certeza que em momentos difíceis, em momentos de perseguições, de tribulações, temos que crer que Deus está conosco. São nos momentos difíceis que a nossa fé ela está sendo testada, ela está sendo refinada. É nos momentos de escuridão que nossa luz brilha com mais intensidade, queridos, para que todos vejam que Deus está em você e você nele. A nossa fé é a âncora que nos mantém firmes quando tudo parece desabar, aleluia, desabar, queridos. Quando tudo parece que está perdido, a fé é nossa âncora, queridos. E aqui estão justamente algumas maneiras pelas quais a fé desempenha um papel fundamental no momento das provações. Primeiro, queridos, é confiança em Deus. É confiar em Deus. A fé, ela nos lembra que Deus está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios, mais difíceis que viermos a enfrentar, queridos. Precisamos confiar que Ele tem um plano e um propósito, mesmo
quando não entendemos nada, o porquê de tanta diversidade, de tanta perseguição, de tanta luta. Mas temos que esperar nele, esperar em Cristo, confiar em Cristo. Temos que ter esperança em Cristo, queridos. Queridos, a esperança cristã é uma fonte de conforto. A nossa esperança, querido, é uma fonte de força, é uma fonte de vida. Sabemos que em Cristo encontramos a redenção e a promessa de um futuro melhor, meus amados irmãos, meus amigos, meus queridos. São nos momentos das adversidades da vida que nós temos que ter comunhão com Deus, pois não existe fé sem comunhão com Deus, não existe fé sem oração. Querido, a fé, ela nos leva à oração e à comunhão com Deus. Em vez de enfrentar os nossos desafios sozinhos, precisamos buscar a orientação divina e a força que só Ele pode nos fornecer, só Deus. Mas a tribulação, queridos, ao mesmo tempo, ela serve para que nós venhamos a aprender mais de Deus, mais sobre a vida. Precisamos tirar lições, aprendizados nos momentos da adversidade, nos momentos difíceis. Temos que tirar lições para as nossas vidas. Os momentos difíceis na vida de um cidadão, na vida de um cristão, podem ser oportunidades para crescermos e aprendermos mais e mais de Deus. Precisamos aprender a extrair lições para a nossa vida dos momentos difíceis. Poderemos aprender, por exemplo, a ser humilde. Poderemos aprender a humildade. A humildade, ela cresce em nós. Muitas das vezes, diante dos problemas, a dificuldade nos lembra de nossa dependência de Deus e nos mantém humildes diante dele, diante de Jesus Cristo, diante do Senhor. Justamente nas dificuldades, ela nos lembra que dependemos de Deus totalmente. Nas lições das provas, queridos, aprendemos também a empatia. Aprendemos querido, ao enfrentar nossos próprios desafios, nós podemos desenvolver uma maior empatia por outros que sofrem. Quantas das vezes vimos pessoas em uma situação difícil e nós não entendemos, não nos colocamos no lugar dessa pessoa, não sofremos a dor dessa pessoa. Por isso, às vezes, Deus permite situações em nossas vidas. Oh, aleluia! São nas lutas, são nas adversidades da vida que aprendemos a ter resiliência. Querido, superar adversidades fortalece a nossa resiliência espiritual e emocional. São nas lutas, nas lutas que o Senhor nos fortalece. São nas lutas que superamos as adversidades. São das lutas que aprendemos a superar os problemas espirituais, emocionais, a passar pelas lutas com esperança e confiança em Deus. São nas adversidades da vida que aprendemos que Deus está no controle da nossa vida e entendemos e começamos a compreender e a ter a compreensão do propósito de Deus. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, amados ouvintes, são justamente nas lutas que passamos a ter compreensão de qual é o propósito de Deus.
Muitas vezes não entendemos completamente o propósito de Deus nos momentos difíceis, mas podemos confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, queridos. São nas lutas que começamos a entender quais são os propósitos de Deus. A importância da comunidade cristã, queridos. Nossos irmãos e irmãs na fé desempenham um papel fundamental em nossa jornada pelos momentos difíceis. A comunidade cristã, a família cristã. É importante lembrar que não estamos sozinhos em nossos desafios e que podemos buscar ajuda e apoio na igreja, apoio em nossos irmãos, apoio em nossa vizinhança, em nossa família. A comunidade cristã, queridos, é para isso. É para que um sinta a dor do outro, é para que um ajude ao outro, é para que um ore pelo outro. Devemos amar uns aos outros, não só com palavras, mas por atos, por atitudes. Em tudo isso nós sabemos que temos uma promessa de Deus, que Deus tem uma promessa para nós. Em todas essas lutas que passamos, essas tribulações que enfrentamos, existe uma promessa de Deus, existe uma esperança de Deus para as nossas vidas. Nossa fé nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, meu querido, isso significa que Deus pode usar até mesmo nossas adversidades para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. Precisamos entender os mistérios de Deus, as indagações: por que, Senhor? Por que, Deus? Tanto sofrimento, esquecemos da palavra de Deus. José é um exemplo para nós. A Bíblia diz que José ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Sua própria parentela, seus irmãos, o venderam como escravo. Mas só que eventualmente José se tornou um líder poderoso em todo o Egito, queridos. Há um propósito de Deus neste teu sofrimento, nessa tua luta. Há um propósito de Deus nesta batalha que você está enfrentando, nesta adversidade que você está enfrentando, nesta tribulação que você está enfrentando. Há um propósito de Deus. Você não será envergonhado, queridos. Deus tem um propósito para as nossas vidas e precisamos entender por que tantas lutas, tantas tribulações em nossas vidas. Não só José, queridos, foi vendido como escravo e sofreu, mas Jó também, queridos. A Bíblia diz que Jó causou perdas devastadoras, mas a sua fé o trouxe para um lugar de restauração e riquezas abundantes. Deus triplicou tudo que Jó tinha. Jó não desistiu, querido, mesmo em momento de dor, em momento de lutas. Jó esperou em Deus. Jó confiou em Deus. Jó buscou uma resposta de Deus. É isso que nós precisamos, que você precisa buscar, queridos. Uma resposta de Deus. Em momentos difíceis, meus queridos e amados ouvintes, é natural buscar respostas e compreensão. Podemos voltar para a Bíblia em busca de orientação, meditar em passagens que nos ofereçam conforto e esperança. Oh, glória! A oração, meus amados irmãos, também é uma ferramenta poderosíssima para nos conectarmos com Deus e buscar respostas para as nossas perguntas. Deus sempre terá respostas certas.
para as nossas perguntas, queridos, para as nossas indagações. Deus tem um propósito na sua vida, mesmo em meio a esta luta. Você não vai morrer nesta luta. Mesmo em meio a essa adversidade que você estará a enfrentar, você não vai morrer nessa adversidade. Vai passar. Creia, vai passar, queridos. A vida de um cristão está sujeita a momentos difíceis, mas esses momentos não precisam de derrota. Creia, queridos, com fé, esperança e a comunidade cristã ao nosso lado, podemos enfrentar os desafios com confiança. A família ao nosso lado, podemos enfrentar os desafios com confiança. Cada dificuldade pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual e uma chance de fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Isto que Ele quer mais e mais de nós. Relacionamento conosco, comigo, com você. Queridos, lembremos-nos sempre das palavras de Jesus em João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, queridos. Oh, glória! Queridos, com essa promessa, enfrentamos os momentos difíceis com a certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores. Que a vossa fé nos guia e sustenta enquanto navegamos pelas águas turbulentas da vida. Precisamos esperar, confiar, acreditar, descansar em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a tua fé, qual é a tua religião. Não sei quem é você, mas Jesus sabe quem é você. Deus sabe quem é você. Então confia nele, meu querido, minha querida, independente da tua religião, independente. Mas creia que Deus está no controle da sua vida. Creia que Jesus Cristo está no controle da sua vida. E que Deus vai dar um basta. Ele está só te provando. Mas é só um pouquinho de tempo. Deus te dará a vitória. E mudará a tua história. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor ilumine os teus caminhos, não só o teu, mas de toda a tua casa, de toda a tua família. Que Deus te guarde. Que Ele faça raiar sobre si, sobre ti, o sol da justiça. E suas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. No nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor te abençoe, minha querida. Fica na paz, fica com Jesus. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.